Aí você aperta nesse vermelhinho aí. Vai ficar normal. Não, aperte ele. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Olá, meu nome é Lid. Meu nome é Beatriz. Estamos aqui porque o rio pede ajuda. Nós viemos falar um pouquinho do Rio São Francisco, né? Esse rio maravilhoso que nos banha todos os dias, que nos fortalece todos os dias, né? Porque é através dele que a gente bebe água, a gente come, a gente, né? Né o quê? Opa, rio mar, opa. A gente vai contar um pouquinho da história dele e o porquê estamos aqui falando sobre esta maravilha, né? Em 1501, um senhor chamado Américo Vespúcio, ele veio aqui pelas regiões e se encontrou com essa maravilha de águas, que é o Rio São Francisco, que na época, quem morava aqui eram os índios, e denominou o nome de Opará, que era Rio Mar. Depois de um tempo, navegando por essas águas, né? Vespúcio viu a beleza que ele tinha, né? E a riqueza que ele trazia para o povoado da região. E aí o que aconteceu? Durante essas expedições pelo litoral, Américo ele entrou em contato com o rio e por esse acontecimento ter se passado no dia em que se comemorava o dia do Santo São Francisco de Assis, ele decidiu, porque ele é o dono do mundo, batizar o rio como o Rio São Francisco. E então, o rio se tornou o nosso São Francisco, o nosso velho Chico, como vocês bem conhecem, né? A partir desse contexto histórico, a gente vai botar um link explicando mais sobre a história do rio para vocês. E o que acontece? Esse rio tá morrendo, gente. É uma pena, né? Infelizmente ele está secando. E a gente veio falar justamente desse ponto crucial, do porquê isso vem acontecendo, né? Desde 2012 que os níveis de água do Rio São Francisco só vem baixando. E é uma preocupação alarmante, porque há cerca de 16 milhões de pessoas dependendo desse rio, desse sustento, né? Então a gente veio aqui alertar vocês, alertar para os cuidados, para a importância e principalmente entender a questão dessa seca. Opa, rio mar, opa, rio mar, opará. Sejam as águas de Francisco mais, Sejam as águas de Francisco mais. é o sangue que corre no corpo da terra, que a terra quer paz. Água doce essencial. Apesar de estarmos aqui falando com bases em pesquisas e informações tiradas basicamente da internet, nós não somos os únicos responsáveis por cuidar do rio. Ele tem um trajetório básico de 5 estados. A nascente é em Minas Gerais. E aí ele vai correndo pela Bahia, passa por Pernambuco e é a divisa natural entre Sergipe e Alagoas até desaguar no oceano. Não é muito difícil. Então, temos mais propriedade para falar sobre a realidade de Juazeiro Petrolina, já que é a nossa localização. Mas tudo o que vamos falar agora estará com referências aqui na caixa de descrições, aqui embaixo. Não sei onde é embaixo, sei que é aqui. Mas o que acontece? O que acontece? O nosso rio ele vem secando desde 2012. Tem dados alarmantes que os níveis do rio só vêm secando mais. E por que isso? Né? Porque a gente não tem uma educação para cuidar da água. Né? A gente utiliza o rio exageradamente. Né? Mas esse rio perpassa por 505 cidades. Ou seja, ele sustenta 8,1
1% da população brasileira. Gente, é muita gente. É muita gente que depende desse rio para se alimentar, para sobreviver. Então, assim, mais cuidado, mais atenção é preciso, né? Aqui na nossa região Nordeste, aqui na questão de Juazeiro e Petrolina, é muito difícil de chover, né? Então, se chove, você não tem um preenchimento do rio, o rio não enche, né? E se não enche, a gente fica naquilo, na mesmice, né? Estável. E se tá estável, a gente precisa cuidar disso, para que não acabe. Porque se secar, sinto muito, já a gente morre, meio que dá a morte. A população meio que acaba. Sem tirar que o Rio São Francisco, ele é o maior rio 100% brasileiro. Ele tem uma importância muito grande. Se a gente seca o maior rio 100% brasileiro, pra onde é que a gente vai, viado? Exatamente, né? Vai pra Cancún. A gente se contenta com as indústrias que estão vendendo água, vai comprar água cara, a água vai ser ouro. R$3 no carnaval. Então, assim, gente, a gente tá falando muito, né, pegando muito nessa questão, mas é para vocês entenderem e acordar para essa importância. As regrinhas de convivência com o Rio São Francisco. Tchau, barco. Vamos lá. As regrinhas de convivência com o Rio São Francisco, porque tem que ter o negócio da boa vizinhança. O que é que não pode fazer? Não pode passar 2 horas dentro do chuveiro. Por quê? Tá desperdiçando água, bebê. Você pode tomar banho assim, no período de uma música, 2. Negócio de lavar o cabelo, a gente deixa um pouquinho mais, porque cabelo é um negócio que é difícil. É difícil. Mas, se não for isso, uma música, 2 músicas. Vai escovar os dentinhos? Não deixa aberto, não deixa a água correndo, fecha assim a torneira. Que tá lindo. Escova, abre pra lavar a boquinha, fechou de novo. Não deixa pingando, né? Porque uma gotinha não conta. Você acha que não, mas conta. No bolso também. Não joga lixo no rio, né? Nós fizemos parte de um projeto chamado Faxinão do Rio, que a gente passou 4 horas debaixo do sol com nossos saquinhos de lixo, catando lixo aqui na orla de Juazeiro. A gente não conseguiu chegar nem na barquinha, a gente começou no Nego d'Água. É uma distância muito grande, a gente vai mostrar. Mas assim, a gente viu uma realidade muito difícil, né? As pessoas jogam de um tudo no rio. A gente achou privada. A gente achou... Gente, a gente tá rindo, mas é desespero. Porque a gente achou camisinha, a gente achou garrafa pet, a gente achou pneu. A gente achou coisa de deputado. Caio tá falando aqui que a gente achou coisas de deputado. Isso mesmo, a gente achou panfletos de deputado do Partido Verde. Pacote. Eu fiquei chocada, mas tudo bem. E isso é devido ao nossa má educação para com as coisas que a gente tem da natureza. A gente não preserva, né? E preservar é importante. Outra coisa que a gente esqueceu de falar. Vai lavar seu carro? Liga a mangueira para molhar, depois ensaboa, fecha a mangueirinha, né? Por enquanto. Não gasta, não passa o dia todo lavando o carro, que isso desperdiça, né? Então, assim, são cuidados pequenos que fazem a diferença no final, gente. São mais de não sei quantas famílias, são 16 milhões de pessoas sendo beneficiadas por essa água, que trabalham com a pescaria, né, para sustentar a sua casa, para vender o seu peixe, para ganhar o seu dinheirinho, para se manter e para viver. Tem a agricultura irrigada, né? Você pode falar mais? Tem agricultura irrigada. Tem agricultura irrigada. Agricultura familiar. O agronegócio, né? Que a nossa região aqui é muito forte em questão de... exatamente. E a gente precisa manter, né? Essa... Como é que eu queria falar? Renda? É tipo renda, eu queria falar isso, né? Que a gente precisa manter a economia aqui fluindo do jeito que tá, né? Porque o rio, ele é importante socialmente, economicamente e culturalmente. Ela é importante pra tudo, pra sobrevivência humana, gente. Então, assim, vamos nos atentar para essas questões, certo? Eu sei que a gente falou aqui um pouquinho do que a gente entende sobre o rio, que é um pouquinho mesmo. Mas existe estudos, existe filmes, existe música, existe N coisas, artigos científicos que falem dessa realidade, que mostram essa realidade, né? E existe a convivência com o rio,
Se você está em uma dessas regiões, se você já passou por essas regiões, você sabe o quanto a água doce é importante, o quanto o Rio São Francisco é lindo e o quanto ele precisa ser preservado, né? Então, muito obrigada por estar com a gente hoje, né, Biazinha? Por isso é tudo, crianças. É hora de dar tchau. Tchau! Tinky Winky! Apesar de estarmos... Ai, meu Deus! Eu perdi esse negócio com a cara. Vai passar 3 reais pra